Eu sou Jéssica Nascimento, estamos começando O Assunto é Gestão, um programa que apresenta as ações das pessoas que fazem a Universidade Federal de Roraima, transmitido na Rádio Universitária 95,9 FM e na TV Universitária Canal 2.1. Lembrando que você pode ouvir a nossa rádio online, basta acessar radio.ufrr.br ou baixar o aplicativo Rádiosnet no seu celular, procurar por UFRR e ficar na nossa sintonia. Hoje a nossa conversa é com o professor do curso de Ciência da Computação, Luciano Ferreira Silva, que é coordenador da nova especialização que a UFRR está oferecendo em computação aplicada à indústria 4.0, com inscrições abertas até o dia 12 de fevereiro. Professor, é um prazer recebê-lo aqui em nosso estúdio. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Jéssica, o convite de vocês para estar aqui nesse momento oferecendo essa oportunidade ao pessoal aqui de Boa Vista, que merece muito. Professor, então, para começar, poderia nos contar um pouco então sobre esse curso, né, de especialização em computação aplicada à indústria 4.0, o que motivou a criação desse curso na UFRR? Ok. O curso de computação aplicada, ele vem de uma demanda do mercado, tá bom? Ele é melhor caracterizar para vocês as parcerias e de onde ele vem por completo. Existe uma legislação chamada Lei de Informática, e essa Lei de Informática procura dar incentivos. Depois a gente pode falar um pouquinho mais aprofundado sobre ela, mas ela procura incentivar empresas, né, a investir em pesquisa de ponta, né? E a gente firmou um convênio com uma instituição chamada CITES, que tem essa perspectiva de aproximar o mercado, o que o mercado está demandando, com as universidades federais. Então, a partir desse convênio, nós conseguimos nos aproximar do mercado, né, de uma maneira muito interessante. E o que o mercado demanda em termos de indústria hoje, né, é a indústria 4.0, é onde que a gente está nesse momento, né? Então, veio-se essa proposta, esse projeto de estar capacitando pessoas para trabalhar nessa demanda eminente que é a indústria 4.0. Né? Então, daí surge a especialização. Então, a proposta é colocar Boa Vista, né, em nível de capacitação de maneira igualitária ao restante das regiões. Então, a gente está disponibilizando essa formação, essa complementação de estudos. E essa especialização ela tem duas linhas, né? A inteligência artificial e a internet das coisas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses conceitos que a gente escuta tanto, mas Perfeito. Às vezes tá bem presente no nosso dia a dia, mas às vezes a gente não consegue identificar que elas estão ali e como essa especialização se encaixa nesse cenário de transformação digital, né? Já que a indústria 4.0, como o senhor pontuou, está revolucionando, né, os diversos setores. Exatamente. As duas ênfases que a especialização se propõe é IoT, né, a internet das coisas, né, e inteligência artificial. Por que dessas duas ênfases? É exatamente porque a indústria 4.0 ela se baseia nessas ênfases. Então, a gente está ali exatamente trabalhando em cima da base da indústria 4.0, né? Então, o que seria o IoT? IoT é a capacidade que a gente tem de fazer conexão de vários elementos eletrônicos, por exemplo, sensores, né? E conseguir colocar esses sensores conectados entre eles e a gente conseguir controlar o ambiente a partir desses sensores. Então, isso é aplicado aonde, por exemplo, na indústria, né? Na indústria você tem, por exemplo, o chão de fábrica, que a gente chama, que é todo automatizado, todo com sensores. E você conseguiria, por exemplo, inventariar uma fábrica em questão de horas, né? Algo bem impressionante, né? Coisa que você gastaria um mês em uma fábrica grande, você faz em 2 horas, você consegue fazer com essa tecnologia.
Vamos a um exemplo mais dessa tecnologia mais próximo nosso, né? Então, dentro da sua casa, por exemplo, você poderia aplicar IoT conectando todos os seus eletrodomésticos ali, né, para que você tenha uma casa totalmente automatizada para você. Então, você poderia chegar e conectar, por exemplo, uma cafeteira que você já programa ela, que você já dá a ordem para ela criar o café na hora que você quer, uma geladeira para dizer qual mantimento está faltando, né? Ele já liga a televisão naquele horário que você precisa, que você está acostumado a ver, já deixa a luz na luminosidade correta, né? Então a casa toda automatizada para você, né? Então isso é possível. Você tem um exemplo de que algo que está tendendo hoje em dia, creio que a maioria já ouviu falar da famosa Alexia, né? Sim. Alexia, faça isso para mim. Ela é um exemplo de um início de IoT, né? A Amazon já tá conectando vários elementos com... A gente consegue, por comando de voz, pedir para acender a luz, baixar uma persiana, ligar um som, né? Exato. Dizer uma mensagem, previsão do tempo, enfim, Perfeito. Várias coisas. Exatamente, Jéssica. Então, você já tem indícios disso acontecendo, né? Nas casas das pessoas. Então, a ideia do IoT na indústria 4.0 é exatamente você trazer essa abordagem, né, para dentro da fábrica. Então, quando você traz essa abordagem para dentro da fábrica, você consegue ter avanços enormes, economias enormes, aumento de produtividade e uma série de quesitos, né? A inteligência artificial é a outra linha que a gente está propondo. Ela está muito em voga hoje em dia, né? Então, ela está, como se diz, na crista da onda, né? Então... mas vamos definir direitinho o que seria uma inteligência artificial. A inteligência artificial é tudo aquilo onde a gente busca fazer o computador, né, simular a inteligência humana. Então, esse é, digamos assim, uma definição geral de inteligência artificial, né? Então, ele pode fazer mais coisas ou menos coisas dependendo do que você está propondo dessa inteligência artificial, né? Mas a gente usa muitos algoritmos de inteligência artificial quando as ações são muito repetitivas, né? Digamos assim, elas são muito repetitivas para um humano fazer, né? Aí ela cai muito bem, né? O computador ele faz isso muito bem, ele consegue processar milhões de dados. Por exemplo, um instituto de botânica, o herbário da UFRR, que precisa catalogar sempre várias plantas, então pode dar aquele comando para repetir aquilo várias vezes. Exato, o computador ele é muito bom para fazer isso, né? O humano, ele é muito bom em tomar decisões, digamos assim, né? Então, eu vou lhe dar um exemplo, cara. Vamos pegar o exemplo da botânica. Vamos supor que eu queira classificar exatamente um tipo de folhagem e descobrir qual espécie é aquela planta. Com a pessoa especializada naquela área, um humano especializado naquela área, ele conseguiria, por exemplo, às vezes olhar aquela folha pelo conhecimento dele e dizer, é tal planta, é tal espécie, né? Mas seria um pouco mais difícil para ele se ele tivesse de fazer isso milhares de vezes. Então, é possível que ele errasse em algum momento. O computador, quando ele está bem calibrado, digamos ali, ele vai fazer isso muito bem, né? Ele dificilmente não vai ficar errando. Então, ele é uma máquina que não vai se cansar, ao contrário da gente. Em contrapartida, o computador ele demanda treinamento. Então, para ele acertar qual espécie daquela planta, você vai ter que ficar mostrando vários exemplos para ele, até ele identificar que folhagens daquela maneira, daquela espécie, daquele formato, com aquela coloração, ela é de determinada espécie, né? Diferente um pouco do humano, que ele vai conseguir fazer isso com maior facilidade, né? Então, a inteligência artificial, ela demanda de muitos dados, normalmente para treinamento, né? E de tempo, de poder de processamento, né? Então, é por isso que um dos aspectos que a gente tem a inteligência artificial tão em alta hoje em dia, porque o nosso poder de computação subiu muito, né? Então, a gente tem muito poder de computação e a gente tem
muitos dados hoje em dia. Então, você tem muita coisa na internet, né? Todo lugar que você entra, você vai deixando dados, essas plataformas vão coletando e ela pode inserir aquilo na inteligência artificial para treino, e ela consegue se tornar uma ferramenta eficiente. Então, a ideia da especialização é você trazer essa tecnologia para o contexto industrial, né? Então, dentro do contexto industrial, você vai ter várias aplicações. Desde você usar uma inteligência artificial, por exemplo, para gerir melhor os processos dentro de uma fábrica, até para você ir em busca de novos consumidores, né? Você detectar... Ampliar esse mercado. Exato, uma busca por mercado, né? Então, ela vai fazer isso muito bem, né? E a indústria 4.0, professor? O próprio nome já sugere que é um avanço em relação às indústrias anteriores. Fala um pouquinho sobre ela. Excelente, Jéssica. Vamos lá, vamos caracterizar, entender o porquê do 4.0. A primeira revolução, que seria a 1.0 que a gente teve, ela ocorreu mais ou menos em 1770. Quando foi isso? Foi exatamente na Revolução Industrial, onde a gente saiu do trabalho artesanal, né, e passou a ter produções com máquinas, né, efetivamente. Então, a gente teve a primeira inserção. Essas máquinas, nessa época, elas eram máquinas a vapor, né? Então, você teve essa primeira inserção. Então, eu paro de fazer algo só manual e tenho uma máquina que faz por mim, né? Então, você tem as indústrias que promovem esse avanço. Aí que veio a primeira revolução industrial do século XVIII. Né? Então, essa foi a 1.0. A 2.0 foi quando? Foi quando a gente teve o surgimento da eletricidade. Tá? Então, essa revolução aconteceu mais ou menos em 1870. Tá? Um século depois. Um século depois. Né? Então, nesse período, com a inserção da eletricidade, você passou a ter produções em uma escala muito maior, né? E um processo em camadas, que a gente diz, né? Então, você teve a linha de fábrica, que a gente diz, onde a pessoa vai produzindo numa determinada camada, passa para outra camada, e a produção subiu muito de nível, né? Então, muito como nos filmes do Charlie Chaplin. Exato, né? Exatamente. Então, aí nessa época, você teve um aumento drástico de produção, tá? Depois, mais ou menos de um século depois também, olha que interessante, vai mais ou menos de um século em um século, né, você teve a indústria 3.0. A indústria 3.0, ela surge exatamente com a criação, o surgimento do computador. O que ele traz de interessante? Ele traz a automação. Tá? Então, é um momento onde você automatiza muita coisa dentro da indústria. Você tem aquelas máquinas que fazem muitas coisas sozinhas. Tá? Então, você tem isso aí no 1970. Né? Então, o computador ele toma muita decisão sozinho ali já, né? E já vai produzindo coisas em série com menos intervenção humana. Tá? Então, ele vai conseguir fazer isso muito bem. Tá? Se alguém tiver curiosidade, pesquisa, por exemplo, no YouTube, fábricas automatizadas. Você vai ver processos muito interessantes de serem vistos. Chega a ser bonito de se ver, né? Às vezes, esses produtos que a gente consome, às vezes é construído todo na máquina, ela já vai medindo, tirando aquilo, né? E já vai montando o produto e ele sai bem próximo de pronto, né? Com pouca intervenção humana. Esse processo ele é interessante. Lógico, todo processo você vai ter uma mudança de profissionais capacitados que vão trabalhar lá dentro, mas a automação ela não necessariamente foi uma coisa muito ruim. Lógico, algumas pessoas com empregos mais básicos foram afetadas, mas pessoas, por exemplo, que vamos supor uma pintura de carro, esse processo hoje em dia ele é automatizado. A pintura de carro, ela é tóxica para o ser humano. Então, você tem máquinas que realizam isso para o ser humano não precisar lá e pintar o carro. Né? Então, o ser humano poderia
adoecer naquele contexto, então a automação ela é positiva nesse sentido. Ela tem, em alguns pontos, ela tem a capacidade de tirar o humano fora de fatores de riscos que são prejudiciais à saúde dele, né? Então, nessa época, a gente já teve isso. E foi evoluindo muito drasticamente até os dias de hoje, onde você tem várias fábricas com processos bem avançados de automação. Mas isso não é a indústria 4.0 ainda. A indústria 4.0 é o que está acontecendo hoje, né? É o que está acontecendo hoje. A gente está passando por essa etapa. Então, o diferencial da indústria 4.0 é exatamente você ter toda a fábrica interconectada, né, com o IoT, e você ter essas decisões otimizadas e mais assertivas tomadas pela inteligência artificial. E ela tem um diferencial grande, que a proposta dela, quando ela estiver totalmente implementada, digamos assim, a indústria 4.0, é o poder de particularização dos produtos para você. Esse é um dos focos da indústria 4.0. Então, vamos supor que a Jéssica deseja um tênis de determinada maneira, né? É um consumidor que precisa daquele tênis para corrida com determinadas características exatas. Então, a proposta dela é conseguir chegar a um nível de particularização onde ela não necessariamente ela construa tênis em linha, mas tênis particularizados, e ela consiga buscar essa necessidade e produzir para você, né? E lhe entregar esse produto com a sua cara ali, digamos, né? Então, a proposta é chegar nesse nível um dia, né? Professor, e voltando para a especialização, qual é o nosso público-alvo, né, específico, os principais benefícios para os profissionais que desejam ingressar nesse programa? O público-alvo da especialização, no nosso edital, ele está aberto para pessoas, qualquer pessoa que tenha um diploma do nível superior, né? Qualquer área de conhecimento? Qualquer área de conhecimento. Eu sempre digo, é lógico que como a computação ela é da área das exatas, a pessoa que tem uma formação nas áreas das exatas ou tenha facilidade com a área das exatas, ela vai ter uma facilidade também em fazer a especialização como um todo, né? Mas vamos supor que é uma pessoa que ela é entusiasta, queira conhecer, e ela é de uma área diferente, por exemplo, ela é da área da administração. A área da administração ela é muito requerida na área da indústria 4.0. Tá? Então, ela pode buscar fazer essa especialização? Pode. Tá? Ela pode buscar estudar ali, né? Compensar essa área e fazer a especialização também, né? Então, eu diria que o público-alvo dessa especialização seriam todos aqueles que têm curiosidade para esse conhecimento, né, e queiram avançar nessa linha, né? Então, o conhecimento dessa área ele está disposto na especialização e vai dar ali um upgrade, digamos assim, tanto em certificação quanto em conhecimento nessa área da indústria 4.0. Muito bom. O assunto é gestão, a gente vai a um breve intervalo, daqui a pouco volta com esse bate-papo sobre inteligência artificial, internet das coisas, indústria 4.0 com o professor Luciano Ferreira Silva. Mas lembre que você também pode acessar todas as informações da UFRR nas redes sociais, basta procurar UFRR Oficial no Facebook, no YouTube, no X e no Instagram, ou acessar nosso site ufrr.br. Até daqui a pouco. Rádio Universitária, a Universidade Federal de Roraima, junto com você. De volta
volta com o programa O Assunto é Gestão, transmitido pela Rádio Universitária 95,9 FM, pela TV Universitária, canal 2.1. Nosso convidado de hoje é o professor do curso de Ciência da Computação, Luciano Ferreira Silva, coordenador da especialização em Computação Aplicada à Indústria 4.0 da UFRR, que está com inscrições abertas. Professor, a especialização aborda, como a gente falou no primeiro bloco, né, várias tecnologias, como a internet das coisas, a inteligência artificial. Como essas... você pode compartilhar alguns exemplos práticos de como essas tecnologias estão impactando a indústria aqui em Roraima, na nossa região? Olha só, Jéssica, um dos maiores exemplos que a gente tem aqui em Roraima, né, ainda é a aplicação de IA, né? A gente conhece, o Departamento de Computação tem alguns convênios, onde a gente percebe essa aplicação da inteligência artificial para fazer vários elementos, e o principal deles é otimizar a construção de processos, né? O pessoal tá usando bastante o chat GPT para auxiliar, né, em tomada de decisão. Isso é algo bem interessante, né? A IoT, ele é um processo que ainda está muito embrionário, principalmente dentro de Roraima, tá? Dentro de, por exemplo, vou te dar uma escala um pouco maior, que é Manaus ali. A gente foi visitar uma fábrica em Manaus, tá? Que tem a indústria 4.0, que a gente diz que é uma fábrica modelo, né? E acho que, se não me engano, a indústria que a gente visitou foi da Huawei, se não me engano, que a gente chegou a fazer essa visita. Faz aparelho telefônico? Oi? Que faz aparelho telefônico, celulares, a Huawei, né? ela faz uma série... Exato, ela faz aparelho telefônico, faz smartwatches, ela faz aparelhos para... aparelhos como um todo para conexão à internet. Então, ela é muito voltada para a tecnologia como um todo. E ela tinha um padrão muito similar a uma fábrica modelo, digamos assim. Esse galpão foi que a gente viu, né? Mas ele ainda é um campo muito rico ainda. Por isso que o IoT ele é muito atrativo. Porque eu sempre digo assim para o pessoal, você às vezes, quando você não está vendo algo com muita frequência, é porque não foi muito explorado. Então, enxerga isso como uma possibilidade. Um campo, né, aberto ali, um nicho aberto, de mercado. Exatamente. O mercado, então, ele está precisando de pessoas nessa área. Né? Então, como a gente não tem tanta fábrica automatizada com essa tecnologia, é muito profissional que o mercado demanda para subir para esse nível de tecnologia. Então, é uma área muito atrativa. E a ela está muito falada, então ela é mais comum da gente encontrar, né? A indústria já aplicando IA nos seus processos, né? Mas a IoT, ele já tem essa característica de ser, mesmo em Manaus, ainda você não tem todas as fábricas já utilizando a tecnologia, né? E, professor, a UFRR ela tem se destacado, né, com a implementação já de laboratórios, com infraestrutura de ponta focados na inteligência artificial, na internet das coisas, ciência de dados. Foram inaugurados, né, no meio do ano passado. Como essa nova estrutura tem impactado o desenvolvimento das pesquisas na universidade? Os alunos da especialização vão poder utilizar esses laboratórios? Sim, perfeito, Jéssica. A gente teve três projetos, para falar a verdade, grandes dentro da universidade, né, que contaram com investimento também da Lei de Informática. Esses projetos foram firmados com a Foxconn, na verdade, eles estão terminando agora em março, né, eles estão finalizando, e construíram uma estrutura muito, muito boa, tá, para a população de Roraima, né? Então, creio que vocês devem ter cobrido lá esses laboratórios, né? São laboratórios muito, muito bem equipados, muito bem novos, né? Com máquinas de ponta, né? Com equipamentos de ponta. Então, sim, quem está usando, quem for cursar a especialização e demandar, precisar usar esses laboratórios, vão poder usar, né? Sem sombra de dúvidas nenhuma.
né, se caso for uma necessidade. Mas a especialização, ela também ela vai ter seu espaço, né? A ala direita do Centro de Inovação e Tecnologia, que é daquele mesmo bloco, ela está sendo toda reformada com o recurso da especialização para receber os alunos. Então, os alunos vão receber uma estrutura novinha, reformada, para poder atuar e cursar o curso com o maior conforto possível. A gente também está comprando equipamento de ponta para a especialização, né? Então, a especialização vai contar com 2 laboratórios, né? Laboratórios grandes aí, um focado mais para a área de IoT, outro para inteligência artificial, um para cada ênfase. Então, são laboratórios novos, equipamentos novos que vão estar à disposição para o pessoal fazer a pesquisa, né? Então, a gente vai ter, inclusive, salas de aula mesmo, que a gente conseguiu reformar, né, para deixar essa estrutura bem confortável e bem interessante para quem for trabalhar nessa área. E aí o senhor citou a lei de informática. Fala um pouquinho para a gente sobre essa lei, né? O que ela propõe, os benefícios que ela tem trazido. Você já citou alguns aqui. Isso, a lei de informática é algo muito interessante. Ela é uma lei de incentivo fiscal, tá bom? Ela existe aqui na Amazônia Ocidental, né? Então, todos os estados, mais o Amapá, aqui da região norte, eles podem usufruir dessa lei de informática. E ela acontece da seguinte forma: a empresa ela tem determinados recursos fiscais, né, onde ela pagaria o imposto para o governo, né, e dada a opção dela investir parte desse recurso nas instituições de ensino, em projetos de P&D, nas instituições públicas, né, para a promoção de pesquisa, alavancar a tecnologia no país, enquanto a partir dela ganha incentivos fiscais para poder tomar essa ação, né? Então, isso que é interessante. O interessante da gente, da universidade, usufruir de projetos dessa magnitude são 2 essenciais. Então, por exemplo, um deles é a gente conquistar essa estrutura e oferecer para o público, né? Então, os outros 3 projetos que a gente acabou de falar da Foxconn, eles estão dentro da lei de informática. Então, a gente conseguiu uma estrutura aí de 6 milhões de reais, né? Uma estrutura bem alta, com um investimento alto, que dificilmente a gente conseguiria esse investimento, né, por um órgão público, algo assim, né? As contas estão apertadas hoje em dia, né? Então, fica algo um pouco mais difícil. Então, com o setor privado, a gente consegue, né? A gente está entregando mão de obra especializada para o setor privado, em contrapartida, ele está fazendo investimento e está apoiando esse desenvolvimento. E o outro passo que é importante, outra característica bem interessante, é exatamente a gente conseguir ouvir desse setor privado o que ele precisa, né? Então, olha, o que você precisa, que tipo de mão de obra você precisa, para a gente ir de maneira mais acertada, né? O que mais a gente quer é ver os profissionais que a gente forma hoje em dia empregados, né? Para isso que a gente trabalha, né? Empregados e bem empregados. Então, nada melhor do que isso, que a universidade ela está afinada, né? Está em sintonia com o mercado. Então, andando em compasso com o mercado. O que o mercado precisa, a gente consegue atender, né? Dar essa formação específica para ele trabalhar, né? A lei de informática, ela não existe só dentro da Amazônia. Então, dentro da Amazônia, a gente tem a lei de informática e ela é apoiada, ela é apoiada pela SUFRAMA, né? O órgão controlador é a SUFRAMA. Quem for participar de tentar um projeto desse, tem que se filiar ao CAPDA, que a gente chama, né? É um comitê que faz avaliação se você está apto ou não, né? a participar da lei de informática. O Departamento de Computação, ele filiou em 2020. Né? 2020 na verdade, 2020 a gente começou a nossa trajetória para se filiar ao CAPDA. A gente conseguiu ter a filiação em 2022. Né? Então, é um processo demorado. É um processo demorado, né? Então, a gente foi corrigindo coisas, trabalhando até chegar nesse ponto, a gente conseguiu.
Outro processo que é possível, que o Departamento de Computação também conseguiu, foi se filiar ao CAT, né? O CAT, ele é outro órgão de lei de informática, né? Ele é oferecido para o restante do país, tá? E esse órgão, ele é filiado, ele é gerenciado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, tá? Então, você faz a mesma filiação, é muito similar ao CAPTA, mas você faz junto ao Ministério, né? E você ganha o que a gente chama de CAT e te possibilita trabalhar com projetos com lei de informática advindos de outras regiões, né? Então, a gente conseguiu executar 2 projetos dentro da universidade pelo CAT, que foi o ABCIA, né? que já terminou no ano passado, né? No início do ano passado, para falar a verdade, e o Macuxi Digital, foi um projeto que a gente trabalhou de incentivo para as meninas na tecnologia, né? Então a gente conseguiu levar esses 2 projetos também. Inclusive a gente conversou com a professora Marcele aqui Exato. no nosso outro programa, Tetas e Tretas, acho que no ano passado, no ano retrasado. Do programa, muito legal, né? Então a professora Marcele foi a coordenadora desse programa, né? Então a gente... E, professor, a gente já está se encaminhando aqui para o finalzinho da nossa conversa. Para quem se interessou pelo curso, como funciona o processo seletivo, onde os candidatos podem procurar mais informações? O processo seletivo, a inscrição dele vai ocorrer toda online, é legal dizer isso para vocês. Vocês podem buscar na página da universidade, a gente tem a matéria na página da universidade, ou buscar nos buscadores mesmo, processo seletivo... Especialização, comunicação, computação aplicada. Computação aplicada, exatamente, você vai encontrar com facilidade. A inscrição ela é toda gratuita, tá bom? Não tem custos para inscrição. Isso é um ponto interessante. A inscrição é gratuita, o curso é gratuito e ainda tem bolsa para os 10 primeiros colocados. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Esse incentivo aí. É um incentivo grande, né? Então, a especialização, além de ser totalmente gratuita, a inscrição é gratuita, não tem mensalidade, ela é toda gratuita e ainda tem bolsa, né? Para os 10 primeiros colocados, ela vai ter a bolsa, um auxílio, um apoio financeiro, né? Para o pessoal participar da especialização. Então, esse é um dos ganhos também. A gente consegue fazer isso por quê? Por causa do projeto da Lei de Informática. Senão a gente não conseguiria ter recursos suficientes para conseguir fazer isso, né? Número de vagas, vamos lá. Nós temos 25 vagas para ênfase em inteligência artificial e 25 vagas para IoT. Tá? Então, a gente vai ter essa seleção de 25 vagas. Como que vai acontecer a seleção? A seleção ela vai ocorrer por análise de currículo, tá bom? Então, não vai ter prova, tá? Ela não vai existir prova. O que vai acontecer é que você vai subir a sua documentação, a sua ficha de inscrição, os seus comprovantes da sua produção no currículo. É, né? Pedido o currículo Lattes. É pedido o currículo Lattes. E os comprovantes daquilo que você vai pontuar, né? Então, lá é pedido também para você preencher uma ficha de pontuação, né, para a equipe que está conduzindo o processo seletivo poder avaliar. Por isso, né, que é importante a leitura do edital, porque tem todos esses itens lá. Exatamente. Então, no final do edital, por exemplo, tem todos os anexos que você vai poder preencher, né, caso seja o seu caso, né? Então... A especialização ela tem cotas, por exemplo, ela vai ter algumas cotas. Para as ações afirmativas. Para as ações afirmativas, né? Então, você olha todo o edital, vê o número de cotas, a documentação para quem for concorrer à cota, qual a documentação que tem que entregar também, né? Tem a autodeclaração, né? E ver como certinho vai ser o processo para quem for concorrer às cotas. Então, leia o edital, isso é muito importante, né? No edital vai ter como você entra com um recurso, você achar necessário, está tudo descrito certinho no edital. Lá no edital tem os links, tá? Todos corretamente lá, marcados, né? Então, o processo vai ser conduzido todo na plataforma da universidade, pela plataforma SIGA, mas é muito simples, um processo muito tranquilo, tá? Não é difícil você fazer a inscrição. Então, minha dica tenha os documentos à mão, tá? Que você vai precisar, leia o edital, junte os documentos que você precisa de acordo com o edital
entra na plataforma que depois é só responder o questionário que é colocado para você e subir os documentos, que é bem tranquilo, um processo bem tranquilo de acontecer. Tá? E para deixar os interessados com mais vontade ainda de fazer esse curso, fala um pouquinho sobre as disciplinas, o que é que eles vão encontrar durante o curso. Perfeito. As disciplinas, vamos lá, na linha, por exemplo, de IA, a gente tem disciplinas desde aprendizado supervisionado, aprendizado por reforço, a gente vai estudar um pouquinho de rede neural, que é o que está por trás ali do ChatGPT, né? Então, vocês vão conhecer o background, como que acontece, né? É uma carga horária, vocês vão cursar basicamente 6 disciplinas, tá? É algo tranquilo, tá? Então, você vai cursar uma carga de 180 horas por semestre ali, né? Então, é uma carga baixa, não é uma carga alta. E depois, o último ano, você vai ficar para fazer o último semestre, né? Digamos assim, você pode terminar antes, é possível, tá bom? É legal deixar isso claro. Você pode fazer as disciplinas e, no decorrer das disciplinas, vamos supor que você está avançado, já entra em contato com o orientador. Você pode simplesmente terminar as disciplinas e marcar a defesa, caso você já tenha o seu TCC pronto, e terminar a especialização em 1 ano, tranquilamente. Mas caso você precise de uma orientação, você tem até aí mais ou menos um semestre para conseguir terminar o TCC naquela área que você escolheu. 1 ano e meio de curso. Então, seria 1 ano e meio no máximo ali de curso, né? Mas dá para terminar antes com tranquilidade, pessoal. É legal deixar isso bem claro, né? Na linha de IoT, a gente vai ter disciplina de prototipagem, de eletrônica, então o pessoal vai curtir muito, né? Então, vocês vão brincar com umas impressoras 3D que a gente tem lá para construir alguns protótipos. É uma parte muito, muito gostosa de se trabalhar. E eu queria comentar outra coisa, Jéssica, outro incentivo, né? A Universidade Federal, a gente estava correndo atrás há muito tempo, né, do nosso mestrado. Tá? Inclusive, eu tinha uma pergunta aqui justamente falando sobre isso, porque tem essa possibilidade da pessoa continuar os estudos, né? Exatamente, Jéssica, é uma possibilidade enorme. Então, a especialização, ela vai pontuar bastante no mestrado, para você entrar no mestrado, e é uma continuação de estudo, é uma porta de entrada para o mestrado. Tá? O mestrado é um projeto que a gente vem investiu há muito tempo, vem trabalhando assiduamente nele há muito tempo, ao departamento. Era um sonho do departamento muito grande, desde ali antes de 2020, então a gente já estava trabalhando nesse processo, e a gente conseguiu a aprovação dele no ano passado, né? Então, a gente vai abrir a primeira turma, provavelmente a seleção 2025.2, né, para as aulas começar ali em 2026. Então, já é um mestrado, olha só o nome do mestrado em computação aplicada. Exatamente o mesmo tema da especialização, né? O mestrado ele já não vai ser aplicado somente à indústria 4.0, vai ser um pouco mais abrangente, né? É a característica dele. Mas já é a sua possibilidade de ter uma formação stricto sensu, que pesa demais no mercado, né? Então, é algo bem diferenciado, né? Então, a gente está conseguindo construir toda essa estrutura, e quem for trabalhar no mestrado com a gente já vai usufruir de toda essa estrutura que a gente está conseguindo construir no decorrer desses projetos. E com certeza, quando chegar mais perto do lançamento do edital, lá no segundo semestre, a gente vai convidar novamente o pessoal do curso de Ciência da Computação para vir falar mais sobre esse mestrado. Bom, hoje no assunto a gestão, contamos com a participação do professor Luciano Ferreira Silva, do curso de Ciência da Computação da UFRR e coordenador da especialização em Computação Aplicada à Indústria 4.0. Professor, muito obrigada pela gentileza de aceitar o nosso convite. O espaço está aberto para o senhor deixar uma mensagem final aos profissionais que estão pensando, né, em fazer essa especialização, em se inscrever, e para suas considerações finais. Perfeito. O recado, pessoal, não deixem passar a oportunidade, tá? Como vocês viram no decorrer de todo o programa, é um trabalho grande trazer esse tipo de curso para vocês, tem todo um movimento, né? Tem todo um investimento externo, né? Então aproveitem a oportunidade, não deixa passar. Tá? Então, são raros momentos que a gente às vezes tem. A especialização está prevista apenas essa turma agora,
tá? Então, não deixa para depois, a gente não tem previsão de reabrir esse curso a curto prazo, né? Então, esse é o momento. Então, aproveita a sua oportunidade, se capacite, ganhe aí um currículo melhor, abra portas para você, né? Então, digamos ali, o futuro está na sua mão. Então, pega a oportunidade e faça agora, tá? As inscrições estão abertas, mantenha a data em mente, dia 12 até dia 12 de fevereiro, quarta-feira que vem, né? Então, faça antes, porque a internet do estado às vezes pode ter problema, não deixe para a última hora, né? E se inscreva, vocês estão convidados, a gente tem uma equipe muito boa para trabalhar com vocês. Eu garanto que vai ser um curso muito bom, muito proveitoso, tá bom? E eu agradeço demais aqui o convite da TV Universitária para trabalhar, para estar aqui com vocês, né, e trabalhar aqui com a universidade para ajudar a levar informação para vocês. Muito obrigado. Obrigada, professor, e muito obrigada a você também pela sua audiência. Até o nosso próximo encontro. Tchau.